Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo acaba de comprar jogador simplesmente espetacular, muito bom. Temos também uma nova página, né, na situação do Cauli, como fica a situação do Marcos Antônio mediante tudo que está acontecendo no São Paulo, principalmente após esse empate com o Santos na Vila Belmiro. Tem também a situação do Luciano, né, Luciano que tá puxando a coxa, né? Tudo isso e muito mais, todas as últimas informações, últimas notícias do São Paulo Futebol Clube, tá recheado de tudo. Gente, chega pra cá, porque tem muita coisa pra nós falarmos, a começar pelo Cauli, né? Boi na linha total em relação ao Cauli, grande reforço, né? Seria um jogador assim espetacular pro São Paulo. O São Paulo demonstrou interesse no Cauli, depois recuou, tratativas financeiras complexas e complicadas, mas tem um boi na linha gigantesco pelo Cauli, né, em relação a tudo que está acontecendo. E agora nós temos uma atualização, né, de último momento aí em relação ao Cauli e o Bahia. Cauli que estava ali, né, com o futuro está com o futuro completamente incerto, agora bate o pé e fala que quer sair. Cauli quer sair do Bahia. E agora aparentemente o Bahia e o Ceni já estão se enchendo o saco dele. O Rogério Ceni fala: "Não, eu quero o Cauli aqui, eu gosto muito dele". Só que agora o Rogério Ceni já deu novas declarações falando que não descarta a saída do Cauli. E o jogador querendo sair dessa forma, acaba perdendo completamente o ambiente no clube que ele está. Então, esse é o momento para o São Paulo tentar uma nova investida, fazer uma nova proposta pelo Cauli, porque agora não é uma negociação do São Paulo ir tomar um jogador de algum clube, ir tomar o Cauli do Bahia, por exemplo. Não, é negociar um jogador que já não vai ficar no clube. Então a situação muda de figura. E o Cauli é um jogador que o São Paulo precisa demais. Meio atacante, habilidosíssimo. O São Paulo precisa conseguir uma boa oportunidade por jogadores no perfil do Cauli, por exemplo, que é um baita de um jogador, é um cara que joga muito e é a posição ainda que o São Paulo está precisando. Acabamos de ver esse jogo contra o Santos. É a posição que o São Paulo precisa, é esse meio atacante. Verdade, Lucas entrou e já deu outra cara, deu assistência pro Caleri. Lucas tá entrando bem, está se recuperando, né? Mas ter um jogador do nível do Cauli também poderia contribuir demais com o São Paulo. Então, nós estamos esperando ver o que vai acontecer nas próximas horas em relação a isso, nos próximos dias, porque o São Paulo já demonstrou ter interesse no Cauli e aí teria recuado, mas muito provavelmente ele não irá ficar no Bahia e a conversa pode mudar a qualquer momento em uma possível negociação do Cauli com o São Paulo ou qualquer clube do futebol brasileiro aqui. Galera, e falando de Cauli, nós estamos com uma Marcos Antônio dependência, né? O Marcos Antônio, se o São Paulo vendê-lo ou pro Flamengo ou pra qualquer clube da Europa, porque esse cara não é brincadeira. Esse cara, pelo que nós estamos acostumados, né, com o São Paulo principalmente, um cara desse nível, um craque desse nível, ele geralmente não fica no São Paulo, né? Principalmente com a vitrine que o São Paulo tem. São Paulo sempre que teve jogadores assim de extrema qualidade, foram vendidos, né? Então não precisa nem ser pro Flamengo. Agora nós temos chances de perder o Marcos Antônio de forma imediata para algum clube da Europa. E aí nós precisamos nos resguardar muito em relação a isso, porque o Marcos Antônio tá ficando muito confortável, muito cômodo, não só pro Crespo, mas pros jogadores quando o Marcos Antônio está em campo. Não que isso seja ruim, gente, muito pelo contrário, isso é muito bom. Só que, caso amanhã ou depois a gente perca o Marcos Antônio, nós ficaríamos com uma Marcos Antônio dependência. O que vai fazer? Ele é um cara que ele dita o jogo, é impressionante. Nós já vimos partidas muito boas do Luciano, por exemplo, com o Marcos Antônio, do Danielzinho, de vários jogadores nós já demos destaque, né, de atuações ou até mesmo de partidas que jogadores desempenharam melhor que o Marcos Antônio, mas esses jogadores geralmente só conseguem jogar tão livremente e com boas soluções no ataque por conta do ritmo de jogo do Marcos Antônio. Então é uma coisa assim impressionante, né? É uma coisa assim realmente impressionante o que tá fazendo com o que tá fazendo o Marcos Antônio. É um cracaço para nós comemorarmos demais que nós temos um jogador de muito potencial, mas que aí nós precisamos já começar a nos resguardarmos, né? A tomar o cuidado para caso amanhã ou depois a gente perca esse jogador, que é muito óbvio perder um cara desse nível, para nós podermos suprir, né, a ausência, infelizmente, a altura. Nós precisamos, de uma certa forma, estar preparados
para ter jogadores alturas ali, para continuar com esse desempenho, para esse ritmo de jogo que o Marcos Antônio traz pro São Paulo. Galera, Tapia e Caleri, acredito que não foi a melhor formatação, né, que o Crespo encontrou. Esse jogo contra o Santos, que o São Paulo empatou na Vila, se for pegar o resultado, ele é um resultado ok, mas assim como o Crespo falou na coletiva pós-jogo, eu também senti que foi um jogo... um empate amargo, um empate com gostinho de derrota. Não que, né, tiveram muitos elementos a partida, mas de novo eu achei que o São Paulo poderia ter ganho. Igual aquela partida contra o Corinthians, e aqui é uma crítica ao Crespo. Cadê a vitória, né, Crespo? Cadê você conseguir trazer a vitória do jogo? Contra o Corinthians, por exemplo, foi o oposto do Santos. Os 2 jogos era pro São Paulo ter trazido a vitória. O Corinthians no Paulista, o São Paulo não jogou nada. Só que depois o Crespo não fez absolutamente nada, ficou de forma passiva ali esperando o Corinthians empatar. Era pra ele ali conseguir dar um jeito de trazer aquela vitória contra o Corinthians. E foi mais ou menos isso contra o Santos. Tivemos muitos elementos na partida, mas falta, né? Ele ter entrado depois. Tapia e Caleri não tava funcionando. Tapia já jogou boas partidas, já fez gols importantes, e o Caleri também tá jogando bem. Por mais que ainda esteja debilitado fisicamente, talvez não tenha sido ideal. E aí ver Lucas Moura, Luciano e Marcos Antônio terem entrado assim, é uma coisa assim que poderia ter sido diferente. Já que ele ia colocar esses caras, por que não começou, né? Ou por que não colocou o Lucas junto com o Caleri, sem o Tapia? Pra mim ele poderia ter feito coisas diferentes. E aí não adianta ele falar, eu tava poupando, eu não sei o que vai acontecer. Primeiro, você vai jogar o que, Crespo? Vai jogar Libertadores? Vai jogar Mundial? Não vai. O brasileiro, ele é a nossa Libertadores. Nesse momento, acho que o mais interessante seria priorizar o brasileiro. São Paulo, se ganha do Santos na Vila, o que poderia ter ganho, São Paulo dá um salto gigantesco para fazer grandes coisas no Campeonato Brasileiro. Não falo de título, mas eu sou o otimista o suficiente para pensar em título. Falar, o São Paulo tem chance de brigar, eu sou aquele torcedor assim. Só que o São Paulo daria um salto para fazer uma boa... mas não precisa ser título. A gente sabe que é muito difícil. Mas o São Paulo daria um grande salto para ficar muito bem no Campeonato Brasileiro. Você ganha do Flamengo e ganha do Santos na Vila, são 2 partidas assim duríssimas que o São Paulo poderia dar um passo gigantesco para fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E é o que nos restou, porque Sul-Americana e Copa do Brasil, por exemplo, são apostas, até mesmo Paulista. Então, o que ele tá poupando se não o Campeonato Brasileiro? Por que ele tá poupando e ele não está priorizando o Campeonato Brasileiro? Então é estranho. E não vem falar que ele tava poupando, e igual ele falou, eu tô poupando, eu não sei, o jogador não tava aguentando. Se você tava poupando, então não entra com os jogadores, porque ele poupou, ele disse que estava poupando ou dando ritmo pro Lucas, pro Marcos Antônio e pro Luciano. Por exemplo, tô falando de jogadores principais, jogadores premiums do elenco. O Luciano ele colocou e o Luciano machucou. Não é que o Luciano machucou, o Luciano tá com a mão na virilha. E aí ele chega depois do jogo e olha pra cara do Luciano e fala, e aí, Luciano? E aí, como é que nós vamos fazer sábado? Aí o Luciano olha pra cara dele e fala, isso ele abriu, isso ele expôs na coletiva, ele falou, aí o Luciano, sábado a gente precisa jogar. Sábado a gente tem jogo, tipo assim, vambora, vamos na luta. Então não adiantou não ter entrado com o Luciano. Será que se ele não entrasse com o Luciano e com o Caleri, será que o São Paulo não ganharia? Percebe o que eu tô querendo dizer? Tá poupando pra quê, Crespo? Eu não concordo. Eu, particularmente, não concordo com isso. Mas aí fica a questão, né? Então aí tem também a questão do Tapia, do Caleri, que pode ser uma crítica construtiva. Esses problemas, eles são aceitáveis, mas o Crespo ele não consegue trazer algumas vitórias, né? Vamos esperar que melhore, vamos esperar que isso mude, porque tem a questão do Ferreirinha e do Luca, que ele não entrou. Então vamos esperar que ele ache o melhor time. O Ferreirinha e Lucas são caras de ponta, são caras ali necessários para mudar a formação do time. Por exemplo, ele tava com o Mike e com o Enzo Dias, que não foram bem. Nosso lateral que a gente gosta, mas não foram bem. Ele só saiu um cruzamento bom quando o Lucas entrou e colocou na cabeça do Caleri. Ele poderia ter colocado um jogo mais
um jogo mais... propor mais solidez no ataque ali com o Ferreirinha ou com o Luca, mudando um pouco aquela formação original com o Tapa e com o Calleri, que chegou no momento que não estava funcionando. Verdade, o Adonis Frias poderia ter sido expulso? Poderia, mas o São Paulo pra mim de novo mudou a partida. Tem várias questões, o Rafael frangou, o Adonis Frias poderia ter sido expulso, o fulano perdeu o gol, não é culpa do Crespo. Realmente, né, agora dá pra analisar o futebol. E isso me mostra também que o Crespo ele tava completamente perdido no São Paulo. Vamos esperar ele se encontrar. Ele estava completamente perdido porque ele falava que esse time aí era brigar pra não cair. Era pra conseguir 45 pontos. E está super errado, porque nós ganhamos do Flamengo com o que tem aí, e poderíamos ganhar do Santos na Vila. Tanto que ele saiu amargurado porque ele entendeu que o São Paulo poderia ter tido a vitória. E eu vi dessa forma também. Isso pra mim aqui é uma questão de adaptação e lentidão do Crespo. Pra mim ele poderia ter usado Lucas antes, Marcos Antônio, Luciano, Ferreira, qualquer um, Pedro Ferreira, Luca, qualquer um, pra conseguir trazer essa vitória pro São Paulo. Mas agora, pelo menos, nós podemos falar de futebol, pensar em futebol. E aí, Crespo, não tava certo aquela fala, né? Pelo menos você tá percebendo isso. Agora nós podemos pensar em outras coisas, né? Porque dá pra ver que o time está aí. Dá pra ver que o time está aí e não é pra brigar pra não cair. Pode ser pra não ganhar o Brasileiro, tudo bem. Se não ganhar, vamos torcer muito? Vamos. Pode ser que não ganhe? Pode ser. Mas pra cair não é. Pra brigar pra não cair não é. Isso é muito assumir muito a derrota e o fracasso. Então espero que o Crespo agora esteja ajustando essas coisas, que ele mude, né, a situação do tá tudo bem, é isso mesmo, quando perde é isso mesmo, é pra brigar pra não cair, porque não funciona assim, porque o São Paulo tem elenco. Tem elenco. E aí pega aí clubes. Pega aí o Botafogo, que era a sensação do momento, tá em frangalhos. Pega o Atlético Mineiro, que era tipo uma SAF, mas uma SAF mesclada com mecenas lá. O Botafogo, que era a SAF. Os times aí estão em frangalhos. Então, assim, não são em frangalhos, mas estão passando por fases difíceis. E estavam financeiramente falando ok. Aí, por que o São Paulo né? Por que nós temos que aceitar menos do que isso pelo São Paulo? Aí você pega um Corinthians, que a dívida está 3 vezes maior que a do São Paulo. Os caras ganharam 3 títulos em menos de um ano. Então todo mundo sabe que dá pra fazer muito mais sim. E o jogo contra o Corinthians, no Paulista, mostra que o Crespo não conseguiu trazer a vitória. No momento que precisou do técnico ali, não teve um algo a mais. E contra o Santos, Rafael frangou, teve o Adonis Frias, mas e aí, Crespo? Cadê os gritos? Cadê a vibração? Cadê o eu vou fazer coisa diferente? Na hora ali tá faltando. Espero que se arrume, né? Espero que se ajuste esse tipo de coisa. Uma crítica construtiva. Espero que arrume esse tipo de coisa, espero que se encontre cada vez mais, porque o São Paulo pode sim fazer muito bonito, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que pra mim, com o que tem aí, é o mais importante. Porque a Copa do Brasil e a Sul-Americana, por exemplo, são apostas. Você pode estar num ótimo momento e ganhar, como você pode estar num ótimo momento e perder também. Então é difícil. O brasileiro é o torneio para o São Paulo disputar em altíssimo nível, e era hoje para tentar conseguir de todo jeito, quietinho ali, uma vitória em cima do Santos na Vila Belmiro. Galera, excelente notícia, a chegada do Lucas Ramon, né? Vamos ver como é que vai ficar tudo isso aí. A chegada do Lucas Ramon no São Paulo, que muito provavelmente chegará jogando, né? O Mike, eu adoro o Mike. E o Mike, ele é um menino da base. Nós temos uma grande aceitação com os jogadores da base, né? Principalmente nós, São Paulinos, né? Nós temos uma aceitação gigantesca com os jogadores da base. Então, o Mike eu estou adorando. E o que o Crespo tá fazendo com o Cedric, isso eu só tenho a elogiar. Porque ele podia bater no peito, igual nós vimos muitos treinadores baterem no peito, principalmente o Zubeldia no começo, chegava e colocava os jogadores contratados e não... colocava os jogadores contratados e não olhava pra base. Depois ele começou a colocar um ou outro porque ele não tinha mais ninguém pra colocar. Vocês lembram disso? Então, o Crespo poderia fazer isso, colocar Cedric, colocar só jogador contratado e não colocar ninguém da base. Mas o Cedric não dá, o Cedric tá horroroso, né? Não tá jogando nada.
Todo mundo viu que não dá mais. O Crespo chega e de forma assertiva coloca o Mike. O Mike está no meio da transição? Está. E é muito legal ver o Mike jogando no São Paulo. Mas o Lucas Ramon, ele chega pedindo passagem, porque ele chega junto com o Danielzinho. Ele veio do Mirassol, um time muito organizado que tem aquele técnico que é um fenômeno, aquele Rafael Ganais. Então eles chegam já jogando. O Danielzinho chegou num ritmo espetacular. Pra mim é porque tava no Mirassol. É tipo quando o São Paulo trouxe aqueles caras lá do Goiás, né? É mais ou menos isso. O Danielzinho tava num encaixe muito interessante lá no Mirassol, que ele acabou herdando. Isso tá nele. Esse treinamento, esse jogo, esse futebol tá nele. Esse coletivo. E aí ele acabou trazendo isso pro São Paulo. O Lucas Ramon pode ser a mesma coisa. Veio do mesmíssimo lugar que o Danielzinho. Então tem tudo pra jogar muito agora. E por mais que seja difícil, muito provavelmente ele tomará a posição do Mike neste momento. Nada impede do Mike amanhã ou depois. O Igor Felisberto tá aí também, foi efetivado, tá dando profissional, né? O Igor Felisberto, que é muito bom também, e nada impede do Mike brigar em altíssimo nível, né, de forma saudável, óbvio, pela essa posição com o Lucas Ramon. Nada impede disso. Então é muito bacana. E aí nós criamos o Crespo tem uma dor de cabeça boa. E ele já mudou o discurso também, né? Ele foi perguntado do Alisson, e ele tá certo de não falar nada em relação ao Alisson. O Alisson tem que ir embora, né? O certo é a diretoria agora negociar o Alisson. Mas ele falou, é muito difícil jogar no São Paulo. É muito difícil jogar no São Paulo. Agora tem muito jogador bom. Antes ele não tinha ninguém, né? Agora ele fala que é muito difícil. Então ele muda muito o discurso e dá pra ver que ele tá... Eu espero que estava, né? Porque ele estava, vamos falar que ele estava completamente perdido nos discursos dele, né? Então vamos entender que agora que ele está começando a ajeitar e está vendo que realmente tem muitas peças para ele repor, não só no meio de campo, mas como no ataque, na zaga. Dá sim pro São Paulo fazer coisas muito maiores, mas a gente tem o Lucas Ramon agora que muito provavelmente chegará jogando. E aí o Pablo Maia, né? Pablo Maia também mal, irreconhecível, Pablo Maia, meu Deus, vamos esperar para melhorar também. Pablo Maia que sempre tem sondagem, né, sempre tem sondagem, interesse, principalmente de clubes da Inglaterra, vários países, e nunca acontece nada, né? Ele nunca é negociado. Pablo Maia já teve ótimas fases no São Paulo, neste momento está muito mal e irreconhecível, vamos torcer para melhorar também, mas é como o Cris falou, temos muito primeiro volante, muitos meio campistas, né, para aproveitar e não perder o Marcos Antônio, que isso é primordial, né. Galera, São Paulo acabou de assinar a contratação do atacante Luiz Fernando. Sensação lá do Ibrachina, ponta direita de 19 anos, ele jogou demais. Ele estava sendo disputado no mercado e o São Paulo acabou de trazer o Luiz Fernando. Ponta direita, muito bom jogador aqui do Ibrachina da Moca. Vizinho aqui. Ibrachina da Moca e é um cara, um ponta direita. São Paulo não tem ponta direita. O Crespo em alguns momentos entrou com o Luca na ponta direita. Pode jogar? Pode, mas o Luca prefere jogar na ponta esquerda, assim como o Ferreirinha. Mas agora com esse Luiz Fernando é um jogador pronto. É mais um desses jogadores que pode fazer total diferença no São Paulo. Jogadores jovens, jogadores novos, né? A gente vê no Palmeiras, não canso de falar isso aqui, a gente vê no Palmeiras lá, Estevão, agora é o Alan, sempre tem um que joga muito lá. Então dá pra pôr, São Paulo dá pra pôr. São Paulo faz isso de forma interessante. Hoje, quem que tem? Hoje só tinha o Mike direto da base. É legal, você coloca todos os jogadores contratados, os jogadores mais experientes e coloca o Mike. Isso é muito bacana. Dá pra fazer isso no ataque também. Você tem lá o Luciano, você tem o Caleri, você tem o Lucas. Aí você coloca o Luiz Fernando, por exemplo. Ou quando joga o Luca. Isso agrega demais, porque é um moleque que dá correria, um moleque que parte pra cima. Lembra do Henrique Carman? Que o Henrique Carman é um fenômeno, né? Eu acho que esse é um cara que vai virar demais no futebol, né? Então dá pra fazer sim, isso é muito bacana e o Crespo agora ganha um reforço de imediato. São Paulo acabou de assinar, acabou de contratar Luiz Fernando, sensação do campeonato aí, veio do Ibrachina que eliminou o Palmeiras, depois o São Paulo eliminou, mas o São Paulo conseguiu contratar, estava disputado no mercado e é nosso. Luiz Fernando, jogador de 19 anos, tem muito potencial e já está disponível para o Crespo usar agora. Mas é isso aí, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou atualizando, trazendo sempre aqui em tempo real. Espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.